Olá, pessoal. Gente, eu tinha deixado o segundo tempo, se nós estivéssemos na escola, para a gente fazer tipo um estudo bíblico falando sobre a Páscoa. Então, eu resolvi fazer um videozinho explicando para vocês o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa, certo? Tá chegando o dia, gente, da gente comemorar, da gente celebrar a nossa, como é que eu posso dizer? Tá? Celebrar um dos momentos assim mais importantes na vida de nós que somos cristãos, né? Cristão é a pessoa que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, certo? Que dia é esse? É o dia em que nós fomos libertos do pecado, é o dia que nós começamos a ter livre acesso a Deus, certo? Como assim, tia? Deixa eu dizer para vocês, não está com som. Tá chegando o dia da gente comemorar a Páscoa. A Páscoa. No mundo inteiro, gente, no mundo inteiro, diversas religiões comemoram a Páscoa do seu jeito. Cada religião, cada cultura tem a sua forma de comemorar a Páscoa. Mas o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da Páscoa não é só aquela parte comercial que vende ovos de chocolate, trocas de presentes, essas coisas. Gente, muito antes, a Páscoa começou mesmo há muito tempo atrás, lá no Egito, quando o povo de Deus, os hebreus, estavam cativos no Egito, quando eles eram escravos lá no Egito. E Deus estava tentando de todas as formas, usando Moisés, né, o seu servo, para poder tentar libertar o povo do Egito. Só que Faraó sempre endurecia o coração dele. Deus enviou várias pragas e mesmo assim Faraó não deixava o povo ir, não libertava o povo. Então Deus pegou e disse assim, que ia soltar o espírito da morte. O espírito da morte ia passar na casa dos egípcios, matando o primogênito. Quem é o primogênito? É o primeiro filho, matando o primogênito de todos os filhos. Só que para o povo hebreu, Jesus falou assim, Deus no caso, né, falou assim, vocês têm que sacrificar um cordeiro, cada família tem que sacrificar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e passar na porta. Passar ali na porta. Porque quando for a hora do espírito da morte passar, ele vai ver o sangue na porta e vai ver que ali aquela casa está protegida pelo sangue do cordeiro. Está protegido. Então foi isso que os hebreus fizeram. Passaram sangue na porta, sacrificaram um cordeiro e passaram sangue na porta. Então ali eles ficaram protegidos do espírito da morte. Que Páscoa quer dizer passar por cima, passar adiante, certo? Então, eles fizeram isso. Dali os filhos dos egípcios morreram, né? Os primogênitos morreram, enfim. Muito tempo depois, aconteceu a Páscoa, a nossa Páscoa aconteceu como? Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, ele enviou para a terra, porque Jesus Cristo estava ao lado de Deus no céu, né? Ele enviou para a terra e disse, vai lá, filho, você vai sofrer muito, eles vão te maltratar, vão te rejeitar, você vai ser muito judiado, mas você precisa ir para poder libertar esse povo do pecado. Porque se isso não tivesse acontecido, gente, até hoje nós estaríamos condenados à morte eterna, ao pecado, certo? Então, foi isso que aconteceu. Quando João Batista, que era primo de Jesus, viu Jesus pela primeira vez, João Batista até disse logo, olha, esse é o Cordeiro Santo, ele que vai livrar o mundo do pecado. Então, Jesus veio à terra para anunciar, né? Anunciar as boas novas. Jesus veio à terra, ele operou milagres, ele fez cego enxergar, surdo ouvir, ele fez paralítico andar.
Muitas pessoas acreditavam em Jesus e seguiam Jesus. Já existiam aquelas pessoas que não acreditavam em Jesus, que não aceitavam ele como o Messias, como o Filho de Deus. Eles acreditavam, os chamados de os fariseus, eles acreditavam que isso era uma heresia, que não existia isso, que a pessoa estava usando o nome de Deus em vão, aquele monte de coisa. Até que Jesus foi pego, foi preso. Jesus tinha 12 discípulos e um dos seus discípulos, Judas, traiu Jesus. Ele entregou Jesus a Pôncio Pilatos, ele entregou Jesus, né? E Jesus foi preso, foi levado preso. Só que Jesus, gente, sabia que ele iria passar por tudo isso, porque antes de ser preso, Jesus ainda falou para os discípulos à noite, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. E eles ficaram se perguntando, eu, Jesus? Sou eu, Jesus? Entendeu? E Jesus já sabia o que ia acontecer. Gente, olha, a Bíblia fala que Jesus subiu no monte para orar. Quando estava chegando a hora que Jesus sabia que ia acontecer, Jesus estava tão aflito, tão angustiado, tão amargurado, porque ele sabia que ia passar por todo o sofrimento, que ele começou a transpirar sangue. E segundo a ciência, os estudiosos, os cientistas, dizem que isso pode acontecer com alguém quando a pessoa atinge o mais alto nível de medo, de estresse, de preocupação, entendeu? Então Jesus, ele estava com medo. Ah, tia, Jesus não sentiu medo não, porque ele ia passar isso. Tava, gente. Jesus veio para a terra, gente. Jesus era que nem nós, ele sentia dores. Jesus foi tentado no deserto. Jesus passou por muita coisa. E graças a Deus que isso foi feito. Porque antigamente, gente, antes do sacrifício de Jesus, vocês sabiam que se alguém pecasse, para ser perdoado, a pessoa esperava um ano inteiro. Aí quando chegava a certa data, o profeta, uma pessoa, tipo assim, como se fosse um padre, um pastor, vamos supor, era a única pessoa que tinha direito de entrar no templo, uma igreja, um templo, e ali ele sacrificava um animal, um cordeiro, tinha que ser um cordeiro perfeito, e ali oferecia aquele cordeiro como sacrifício a Deus para pedir perdão ao pecado do povo, das pessoas, entendeu? Já pensou se fosse assim hoje em dia? Se a gente tivesse, pra gente pedir perdão a Deus por qualquer coisinha que a gente tenha feito, a gente tivesse que sacrificar um cordeiro, não existia mais cordeiro no mundo não, gente, nem um bicho. Concordam? Então Jesus, ele foi preso, ele foi cuspido, colocaram uma coroa de espinhos, porque como ele era conhecido como o rei dos judeus, ele é o rei dos judeus, os fariseus, eles ficavam debochando. Ah, você não é o rei? Pois toma uma coroa digna de um rei, todo rei merece uma coroa. Então ele foi muito maltratado. A cruz, gente, que Jesus foi crucificado, porque naquela época, para as pessoas que eram tipo ladrões, essas coisas assim, a pena de morte era pena de crucificação. Só que Jesus foi colocado como uma oferta para o povo escolher. Tinha Jesus e um ladrão, uma pessoa ruim, chamada Barrabás. Aí o povo romano perguntou, e aí, vocês querem que crucifique quem? Jesus ou Barrabás? E o povo escolheu crucificar Jesus, uma pessoa que nunca tinha feito mal a ninguém, e soltaram Barrabás. Barrabás era um homem muito grande, ele era grande, e Jesus, ele era de estatura mediana. Então a cruz não foi feita para Jesus, a cruz tinha sido feita para Barrabás, então a cruz era muito grande. Então a cruz foi além do peso dele, porque eles tinham que carregar a cruz e tudo. Quando Jesus foi crucificado, ele teve que ter os braços deslocados do ombro para poder alcançar na cruz, né? Ele teve que ter, ou seja, gente, ele sofreu muito, Jesus, no crucificado, na cruz, pediu água, e os soldados molharam uma esponja em vinagre e colocaram na boca de Jesus o vinagre, ou seja, foi muita ruindade. Perfuraram a costela de Jesus com uma lança, que foi quando Jesus morreu, certo? Jesus morreu, a terra escureceu, ficou tudo escuro. Só, gente, que os judeus pediram para
ter pelo menos o corpo de Jesus, tirar ali da cruz, né? As pessoas que acreditavam em Jesus. E foi concedido esse pedido. Tiraram Jesus da cruz e colocaram no túmulo. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Maria estava indo visitá-lo no túmulo, tipo assim, a pessoa foi ao túmulo deixar flores, alguma coisa assim, né? Ela estava indo visitá-lo quando viu o túmulo aberto, porque antigamente era assim como se fosse uma caverna, e tinha uma pedra que fechava, aí viu o túmulo aberto, e tinha um anjo em cima do túmulo, e disse assim, mulher, quem que tu tá procurando aqui? Aí ela ficou, ela ficou apavorada, dizendo, roubaram o corpo de Jesus, e o anjo pegou e disse assim, menina, quem é a mulher? Por que tu procura entre os mortos aquele que está vivo? Certo? Então, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, gente. E hoje Jesus está à direita de Deus Pai. Ele está lá no céu, só esperando. Hoje nós temos livre acesso, gente. Livre acesso a Deus. Quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente pode pedir perdão a Deus verdadeiramente. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz de errado, não vou mais fazer, certo? Então, gente, Jesus é a salvação do mundo, certo? Então, o verdadeiro sentido da Páscoa é isso, é a morte e a ressurreição de Cristo. Por que que isso aconteceu? Para livrar o mundo do pecado. Jesus, ele morreu para perdoar todos os nossos pecados, para a gente ter livre acesso. Hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, nós temos livre acesso. Erramos, pecamos? Sim, somos pecadores, nós erramos. Mas nós temos hoje o livre acesso de pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa e não fazer mais, certo? Então, gente, esse vídeo ficou um pouquinho longo. Eu tentei explicar o mais rápido possível o verdadeiro sentido da Páscoa, tá bom? Beijão, boa Páscoa para todos. E até a próxima. Não como muito chocolate para não ficar com dor de barriga. Guarda para mim quando a gente voltar, certo? Beijo.